o que é o resgate cósmico, basicamente. O que é o resgate cósmico? Né? Como funciona? Como enviaram solicitações para participar. Eu não entendo muito bem como funciona isso, eu não sei como faz. Deixa eu apertar aqui. Ah, é o Rodrigo. Não sei. Bom, começando, gente, explicando um pouquinho, né, sobre o que é o resgate, né, o que é o resgate cósmico, inclusive o nome da terapia, que é o nome da página, né, que deu o nome à página que a gente está, para poder aqueles que disseram que não entendem, que não conhecem muito bem, ou que têm uma certa curiosidade e não sabem o que é, possam ficar mais inteirados e assim entender também um pouco mais o propósito da página, né? Qual é o propósito dessa página de resgate cósmico? É, é só mandar os aviãozinhos para os seus contatos. Não eu, né? A pessoa, na verdade, que está compartilhando. Bom, o trabalho de resgate cósmico, gente, ele, em suma, vamos dizer assim, de uma forma bem leiga e bem simplória, né, falando para qualquer pessoa entender, ele se trata de uma terapia holística, tá? Que é uma terapia quântica do terceiro milênio, parecida, por exemplo, com a apometria quântica. Ele vai lembrar um pouco a apometria quântica. Mas a função básica do resgate cósmico seria trabalhar diretamente em cima das linhagens kármicas e dármicas do indivíduo, tá? E aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer que através do trabalho de resgate cósmico, você consegue resgatar registros passados, né? No caso, como comumente a gente costuma falar por aí na roda, vidas passadas, que porventura você possa ter tido e que possam não ter um histórico muito positivo na sua atual conjectura. Tá? Então, o que é o karma, basicamente, para poder a gente entender um pouquinho mais sobre o resgate cósmico? A PRS eu sei, é fácil. O karma é uma dívida que eu tenho e eu vou ter que pagar. Na verdade, inclusive, eu tenho uma live que fala sobre karma e no canal do YouTube eu acho que eu já republiquei ela, tá, gente? Mas o karma, basicamente, ele não é bem isso, não. Tá? Isso é uma ideia que a gente tem formada aqui no nosso país e não é isso, tá? O karma, basicamente, ele é como se fosse a prova de recuperação. Quando você tá lá na escola e aí você acaba não passando de ano direto, vamos dizer assim, você vai para recuperação. E aí quando você vai para a recuperação, você tem ali uma outra oportunidade de fazer direito que você não fez muito bem, tá? Quer dizer que você está reprovado? Não. Quer dizer que você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para aprender o que ao longo do tempo você acabou não aprendendo. E aí algumas vezes você tem a prova de recuperação e você passa, e tem algumas vezes que você tem a prova de recuperação e você repete de ano, e quando você repete de ano, são as vidas passadas kármicas que se juntam com a existência presente mal resolvida e acabam indo para frente, e isso vai virando uma bola de neve, por isso que é tão complicado você se livrar da linhagem kármica na sua vida, entenderam? Então, basicamente, para desmistificar de uma vez por todas essa história de o karma é uma dívida. Não, o karma ele é uma segunda oportunidade de você fazer direito, de você fazer de uma forma adequada aquilo que você ainda não conseguiu, aquilo que você ainda não aprendeu, beleza? Em posse desse conhecimento, fica muito mais fácil de entender adequadamente. Aí Horácio assustou.
Fica muito mais fácil você entender adequadamente o que é o resgate cósmico, tá? Primeiro, o resgate cósmico, ele é uma terapia que ele nasceu aproximadamente ali por volta do ano de 2002, 2003, tá? Ele veio oriundo de uma outra terapia que eu aprendi a fazer na época, e depois que eu aprendi a fazer essa terapia, eu acabei trabalhando com ela. Eu trabalhei com essa terapia por um tempo e ela foi mudando durante o processo de trabalho que eu estava desempenhando. Oi, Gílio, boa noite. E essa mudança acabou desencadeando para se transformar no que hoje é o trabalho de resgate cósmico, tá? O trabalho de resgate cósmico ele tem 3 pontos principais, então, tá? Ele é uma terapia de vidas passadas, mas com a função de resgatar, então, os seus karmas, para poder limpar esses karmas. Ah, Pierre, mas por que o conselho kármico está preocupado em limpar os meus karmas se eu posso estar limpando os karmas através das encarnações? Bom, essa é fácil, né? Primeiro, porque você tem algo a fazer aqui, você tem trabalho a fazer, você não veio de passeio, então você tem alguma coisa a aprender e a ensinar, tá? E enquanto você está ali com karma, muitas vezes por você ter que resgatar algo que você não fez direito, você perde um tempo de não poder fazer adequadamente o que você porventura veio fazer. Oi, Luísa, boa noite. E então, ou seja, o karma acaba sendo um grande impedimento, tá? Segundo, o karma ele acaba sendo um aprendizado, como eu falei, para você aprender adequadamente algo que você não aprendeu direito, para poder depois botar em prática aquela função. Então, à medida que o karma sai da sua vida, você vai ter então uma abertura maior para execução prática de coisas na sua vida que vão trazer benesses tanto para você quanto para outras pessoas. Oi, João. Tá? E aí, ou seja, através dessa execução prática de coisas que você vai colocar em sua vida e que o karma, vamos dizer assim, saindo, liberaria esse espaço, vai dar para você a oportunidade, então, de você não só crescer em todos os sentidos, mas ajudar outras pessoas a crescerem também, juntamente com o seu processo evolutivo, entendeu? Então vejam como é interessante e como é importante a limpeza kármica, tá? Isso só falando da limpeza kármica. A segunda parte do trabalho de resgate consiste em potencializar os dharmas e as habilidades necessárias que a pessoa vai precisar para desempenhar a sua função terrena. Ah, o que isso quer dizer, Pierre? Isso quer dizer o seguinte: cada um de nós, a gente nasce como se fosse um contrato. Eu não gosto de dizer isso porque dá uma ideia de que está tudo programado, tá? Mas um contrato, vamos dizer assim, coisas a fazer, coisas que você se predispôs a fazer. Quem tiver perguntas pode fazer depois que eu der essa explicação. Tá? E aí, ou seja, se você tem coisas predispostas a fazer, que você se programou a fazer naquela encarnação, que vão servir para o seu galgar evolutivo, para você se melhorar como pessoa, e você, por conta do karma, não faz, além de você não evoluir o suficiente que você se predispôs para evoluir naquela encarnação, você ainda por cima cria mais karma, porque você se predispôs a fazer algo que você não botou em prática, entendeu? Então, a potencialização do Dharma, que é o contrário do karma, são, vamos dizer assim, de certa forma, os bônus, as coisas positivas que nós fizemos e que vai nos ajudar a galgar caminhos melhores, juntamente com as habilidades necessárias para você desempenhar essa função, é o que vão capacitar você, vamos dizer assim, a fazer o que você veio porventura fazer. Entendeu? Então, assim, olha só que legal. O resgate, ele limpa os karmas
e ele meio que te ajuda a se capacitar para fazer o que você veio fazer. Nossa, PR, isso é muito legal. É bastante. Então quer dizer que se eu for lá com você, você vai dizer, vai tirar todos os meus karmas, vai dizer o que eu tenho que fazer, e aí é só eu fazer? Seria muito bom se fosse assim, mas não é bem assim, tá? Os karmas vão ser limpos à medida do tempo e com o processo de cada pessoa diferente, de uma para outra. Mas sim, elas vão ser limpas, inclusive de vida presente. E algumas habilidades vão ser trazidas, e aí você vai treinar essas habilidades através de orientações que vão ser dadas, ou através de ajudas que são colocadas, que é o que a gente chama de guardião, que eu explico para as pessoas durante a consulta como usar o guardião, como fazê-lo, tá? E aí dali para frente é com você, aonde você vai desempenhar a sua função e seguir o seu caminhar, entendeu? Porque a função, então, do resgate, trazendo essa limpeza nos karmas e a potencialização do Dharma, tem, então, ali por finalidade dar a você autonomia, o que muitas vezes outras terapias não trazem. Até esses dias me perguntaram, Pierre, mandaram um comentário perguntando qual a diferença da terapia de resgate para as outras terapias holísticas por aí. Oi, Sil. A diferença é basicamente essa, tá? A maioria das terapias, assim como muitas religiões e tal, ela traz as ferramentas, ela dá a você, mas ela não te libera, vamos dizer assim, sabe? Você acaba ficando com aquela terapia ou com aquela religião, vamos dizer assim, muitas vezes como uma eterna muleta. E a terapia permite isso. E a terapia de resgate não. A terapia de resgate não permite. Tanto é que quando a pessoa, vamos dizer assim, o Merck libera a pessoa, se a pessoa quiser continuar indo, ele até atende às vezes, o Merck é o ser que conduz o trabalho, tá? Ele é um dos senhores do karma. Ele até atende a pessoa e tal, mas por um tempo, depois de um tempo ele fala, olha, não tenho mais o que fazer por você. E pronto, e acabou. E se a pessoa insiste, ele fecha o portal e vai embora, e não tem conversa, sabe? Então, a filosofia do trabalho de resgate é o caminhar por si só e para si, para então ajudar o outro, tá? Então, ou seja, a filosofia do trabalho de resgate é você crescer, e quando você estiver autossuficiente, que é o que ela prega e o que ela, vamos dizer assim, se predispõe, você trabalhar essa autossuficiência em outras pessoas também, você fazer a sua função e assim por diante. Deixa eu olhar aqui que a Leia tinha falado. Depois Pierre se apresenta como você começou, o que fez você fazer esse trabalho. É verdade, eu não falei nada disso, né? Gente, porque assim, como a maioria das pessoas que estão no meu Instagram são pessoas que eu já conheço, boa parte delas já passaram em consulta comigo e tal, acabei não falando isso, mas tem gente, eu sei que tem gente aí que nunca me viu, que é seguidor e tal, só me conhece pela rede social mesmo, né? Então assim, prazer, né? Meu nome é Pierre, não é sacanagem, tá? Meu nome é esse mesmo. Louis, tá? Nome e sobrenome francês. Para piorar a coisa. Hoje é aniversário seu, né, seu? Parabéns. Eu já tinha desejado lá no Face. Bom, eu sou terapeuta holístico desde 2003. Desde 2003, tá? Eu, antes disso, não trabalhava com terapia holística. É a sua primeira vez, Henrique? Amigo da Jéssica e do Rodrigo. Legal, legal. Um prazer ter você aqui. Então, assim, por volta de 2003, foi quando eu saí do meu último trabalho. Eu trabalhava como superintendente químico na companhia de gás lá no Rio de Janeiro, tá? E eu sou carioca. E nessa época eu fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e quando eu cheguei lá,
que basicamente eu acabei entrando para a área de terapia holística, tá? Só que para que vocês entendam isso um pouquinho melhor, eu vou ter que voltar um pouquinho mais, tá? Lá por volta dos meus 3 para 4 anos de idade, a minha mãe me conta essa história até hoje, eu era uma criança já um tanto quanto diferente. Então, assim, enquanto todo mundo estava brincando, enquanto todo mundo estava fazendo as coisas, eu estava vendo o que as pessoas não viam nos cantos das paredes, eu ouvia o que as pessoas não ouviam comumente, e aí foi bem complicado, porque assim, eu nasci numa família extremamente católica, minha avó era extremamente católica, inclusive, e quando eu comecei, vamos dizer assim, a me entender por gente e perceber que eu via coisas que ninguém via, que eu ouvia coisas que ninguém ouvia, que eu sentia coisas que ninguém sentia, foi bem complicado. E assim, gente, eu não sou tão velho, mas eu não sou tão novo, tá? Eu tenho hoje 41 anos, vou fazer 42, então isso significa que lá por volta dos anos 80, eu já era um médium ativo, com 3, 4 anos de idade, com uma mediunidade altamente aberta, altamente funcional, vamos dizer assim, numa época onde não tinha muito entendimento ou conhecimento sobre mediunidade. E, pois é, né, seu Sil entende bem essa área, né? E, assim, foi complicadíssimo. Minha mãe teve que rodar e buscar vários apoios para poder entender o que acontecia comigo, o que eu era, se eu era um alienígena, se eu era, tinha um cão no couro, como a minha avó falava, o que que era. E quando eu me tornei adolescente, foi que finalmente eu conheci a mediunidade, e aí entendi sobre um pouco mais sobre espiritualidade. Eu estudei sobre mediunidade, eu fiz curso de desenvolvimento mediúnico e tal, mas eu não me considero espírita, tá? Muita gente me pergunta, Per, você é espírita? Não, não sou. Não sou espírita, não me considero, na verdade, de religião alguma, tá? Eu gosto de todas as religiões, até porque eu já andei falando isso em outras lives, né? As religiões, todas elas, têm por finalidade levar a Deus. Então, não gostar de nenhuma delas seria não gostar de Deus em algum aspecto dele, tá? E se Deus é Deus, ele vai ser Deus em todas as religiões. Então, eu não tenho trava ou nenhum tipo de problema com nenhuma religião, tá? Mas eu acho que eu não pertenço a nenhuma delas. Eu me consideraria universalista ou espiritualista, se alguém me perguntasse o que que eu sou, sabe? Mas não sou espírita, não sou macumbeiro, não sou do candomblé, não sou budista. Já rodei por todos esses lugares, tá? Já passei pela igreja messiânica, pelo budismo, pelo espiritismo, pela igreja evangélica, pela igreja católica. Passei por todos os lugares que você possa imaginar. Então, hoje eu posso me dizer que eu realmente não sou de nenhuma delas, mas eu peguei o que tinha de melhor em cada uma dessas doutrinas e guardei para mim na minha vida, e o que não era bom eu desconsiderei, tá? Acho que até por conta disso que eu tenho hoje o trabalho de resgate cósmico, porque o trabalho de resgate ele é um trabalho que ele é aberto a quem precisa de ajuda, né? A você que está aí do outro lado, para mim que precisei de ajuda, e para o fulaninho que está ali sentado no bar da esquina. É para qualquer pessoa que precise de ajuda e que, vamos dizer assim, esteja apta a recebê-la, tá? Ah, mas quem julga que a pessoa está apta a receber essa ajuda? O Conselho Kármico, não sou eu, tá? E aí, como o trabalho é realizado pelo Conselho Kármico, eles determinam quem está pronto, quem não está, quem vai fazer, quem não vai, quem, vamos dizer assim, pode saber o que não pode, e são eles quem passam as informações. Eu fico no meio do caminho e eu apenas passo a informação adiante para todas as pessoas. Então, ou seja, resumindo, né, eu acho que o fato de eu ter tido a mediunidade aberta desde muito jovem, né, e eu até brinco, quem me conhece aí vai dar umas risadinhas, que eu sempre que falo essa frase o pessoal ri,
que nessa vida eu vim todo aberto, né? Eu vim todo arregaçado no que diz respeito à espiritualidade, claro. Eu acho que todas essas facilidades acabaram meio que congregando e conspirando para fazer com que eu pudesse desempenhar o trabalho de resgate cósmico hoje e falar uma linguagem que possa ser ouvida, entendida, assistida, desde a pessoa mais racional à pessoa mais religiosa, independente da doutrina que ela siga, independente da verdade que ela acredite, entendeu? Porque eu não estou aqui para medir ou pesar verdades. Eu estou aqui, a minha função eu estou aqui para ajudar a você a desvendar o seu passado, para que então você possa ser realmente empoderado do seu presente e então assim determinar o seu futuro, tá? Essa é a função minha e do trabalho de resgate. Desvendar o seu passado, empoderar-se do seu presente e então assim você construir com clareza, com exatidão, com convicção o seu futuro. Até porque o futuro é algo que a gente pensa o tempo inteiro, mas muitas vezes nós não nos preparamos para ele. E aí ele nunca chega da maneira como nós esperamos. Porque o futuro, ele está ali, ele está no futuro, mas uma hora ele vai chegar e vai deixar de ser futuro e vai se tornar presente. E se no seu momento presente você não trabalhou isso de forma adequada, você não trabalhou da maneira correta, o seu futuro vai chegar exatamente como está o seu momento presente e você não vai gostar dele. E é isso, entendeu? Você tem que gostar. O futuro é seu, não é de ninguém. Então, se você não gostar, temos que mudar alguma coisa. Entenderam? Bom, gente, eu acho que ficou claro, né? Basicamente assim, para qualquer pessoa. Vou até perguntar lá pro amigo da Jéssica, que é a primeira vez, né? Se deu para entender bem o que é o trabalho de resgate, tá? Ele é uma terapia holística que ele envolve essa questão das vidas passadas, mas ele é uma coisa quântica, então ele é um trabalho desempenhado no aspecto mental e não precisando, assim, por exemplo, que a pessoa seja hipnotizada, você não precisa deitar e ser hipnotizado e voltar e passar, por exemplo, se você for um pirata que morreu afogado, sentir que está se afogando de novo, você não passa por nada disso. As coisas são vistas em formato de tela mental e eu vou descrevendo para a pessoa o que está sendo visto e o porquê daquela existência ser kármica ou não, do porquê dela ser positiva ou não, como ela influencia, como ela não influencia. Que bom que você entendeu, fico feliz, né? E então basicamente é isso, tá? Bom, agora